Fala, Alex. Só para ver se eu entendi. O Ah, conceito mágico, é, ele atribuía sempre as doenças a fatores externos. E da aí vem natureza. da natureza, ou É, seja, eu sou vítima, refém, não tem como eu fazer nada. E aí vem a isso, cultura judaico-cristã e fala, ó, tá aí dentro de você, é o seu pecado, é as suas isso, atitudes, seu comportamento, tal. isso. O que me dá um pouco, né, mais de poder de gerência do que antes, né? É, porque assim, como é que a gente raciocina em termos psicológicos, não é? Se a causa da doença que eu trago está num objeto ou num sujeito fora de mim, eu não tenho nenhum poder de decisão nem de Uhum. resolução sobre ele. Nesse sentido, é um belo de um avanço, né? É. E esse avanço ele vai sendo muito mais significativo exatamente quando. Por quê? Aí a gente tem, vocês conhecem a Idade Média, eu não vou repetir aqui a Idade Média e tal, mas quando chega no século XVI, o que vigorava era o conceito de doença como magia, o conceito de doença como religião. Isso vai até o século XVII e começa a mudar no século XIX, especialmente com Pinel e Esquirol, que são dois grandes psiquiatras. O Pinel é que faz a primeira reforma psiquiátrica do mundo, e depois o Esquirol vai e faz uma classificação já das doenças mentais. Mas o nascimento da psiquiatria moderna, da doença mental moderna, ela tem, no máximo, 150 anos. Até então, tudo era atribuído ou à magia, ou a Deus, ou ao diabo. Ou à magia, ou a Deus, ou ao diabo. E na Idade Média, a identificação do louco com, especialmente durante todo o período da Inquisição, do louco com o endemoniado foi total. É tanto que o louco era queimado como endemoniado. Isso você se refere às doenças mentais, não às Não, doenças as fisiológicas. mentais. As Tá. mentais. As mentais. E aí, as pessoas começam a perceber, essa narrativa que eu estou trazendo é do Michel Foucault, História da Loucura, mas eu citei um livrinho muito, acho que é Psicologia e Saúde Mental, Psicologia e Saúde Mental, um livrinho de umas 80 páginas, precioso dele. E aí algumas pessoas começam a perceber que não era nada disso, que essas pessoas elas eram estranhas, elas tinham um comportamento de estranhamento da realidade, e elas incomodavam demais, porque você sabe que o louco em surto, eu não falo nem da ameaça física, mas ele perde totalmente, muitas vezes, a capacidade de discriminar em termos morais, em termo ético, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, não é? Enfim. E o que eles resolvem fazer? Michel Foucault diz que as cidades da Europa, as cidades de médio e grande porte, compram navios, navios grandes, grandes caravelas, abastece o navio ali para aquele pessoal não morrer de fome ali durante 3 a 6 meses, lota de loucos e solta no mar distante da cidade. Chamava-se a estultífera nave, né? Essa metáfora me faz muito lembrar o Brasil contemporâneo. A estultífera nave, a nave da loucura. E é esse navio, ele representa um rompimento com toda a estrutura da Idade Média, que considerava o louco endemoniado ou amaldiçoado por Deus. Ele passa a ser visto como estranho, ele é isolado, e é esse navio que dá origem ao hospício. Por quê? Porque a estultífera nave deu origem à pirataria. Quando começou a acabar os mantimentos, os loucos, porque fala-se louco, mas
era colocado dentro dessa classificação todo mundo que fosse diferente. Possivelmente eu ou algum de nós aqui estaria dentro do navio também. Então, é assim, os mais lúcidos ali, ou que tinham algum grau de lucidez, eles percebem que a comida vai acabar e aí eles começam a invadir outros navios, enfim. E aí, quando eles percebem que eles tinham criado a pirataria, aí, no lugar do navio, eles criam o hospício. O hospício vai ser, então, uma prisão de louco. Tem um livro que chama-se O Genocídio Brasileiro. O pesquisador pesquisou o manicômio de Barbacena. Eu já estive lá visitando o manicômio de Barbacena. Morreram naquele manicômio durante o século XX 50 mil pessoas. Não, aquilo é horrível. Aquilo É, é um anátema na é. E nação. aí, vamos lá. Aí você tem esse mundo aí tenebroso sobre a loucura, não é? E aí, no século XIX, que é onde eu quero me focar um pouco mais, você tem, então, na segunda metade do século XIX, a quebra de inúmeros paradigmas, especialmente na medicina, que os médicos os psiquiatras vão começar, a partir de Pinel e Esquirol, a compreender que, na verdade, se tratava de transtornos mentais. Só que, para eles, tudo era transtorno mental. Então, essa era a classificação, transtorno mental. E como é que era tratado o transtorno mental? O transtorno mental era tratado já no final do século XIX, com a eletricidade, né, o choque elétrico, né, o eletrochoque. Isso, curiosamente, existe em alguns lugares do Brasil até hoje. Eu fiquei estarrecido que eu fui dar uma conferência sobre depressão em Mato Grosso do Sul, e lá ainda tem quem aplique eletrochoque em pacientes psiquiátricos. E quem defenda. E eu fiquei chocado, isso foi em 2018. Né? Eu fiquei chocado. Márcio, mas tem gente que faz não o eletrochoque, mas o eletroestimulação, Sim, que é a outra coisa, né? eletroconvulsoterapia. Isso serve para depressão, né? Atenua a depressão. Mas não é aquele eletrochoque, já é Sim. uma onda de rádio, vamos colocar assim, é uma onda Sim. eletromagnética. Mais fraco, mais pontual, né? Mas com cada eletrochoque matava-se milhões de neurônios. Cada um. O final daquele que ia sofrendo uma série de eletrochoques era terminar absolutamente demenciado, demente, absolutamente demente. O funcionamento do eletrochoque é a queima do neurônio, literalmente. Ele para de funcionar e a pessoa Literalmente. vai perdendo funções. Ele vai perdendo milhões e milhões e milhões, daqui a pouco ele começa a ter. Aí eles achavam que era uma evolução da própria esquizofrenia que evoluiu para a demência precoce, mas não era o eletrochoque que fazia essa evolução, não é? E aí, no século XIX, então nós temos uma mudança no conceito de saúde mental, que é muito grande, que passa da magia e da religião para o campo da medicina, embora sem muita clareza do que se tratava. Nesse mesmo tempo, você tem o advento da ciência moderna, com a influência toda do empirismo, não é? Que é aquela coisa que a gente viu na aula inaugural, que tudo tem que ser observável, verificável, quantificável, passível de observação, eu não vou também ficar repetindo aqui, mas de verificação. Então, é outra grande mudança. Por quê? O Conte ele radicaliza, ele vai dizer, olha, aquilo que não pode ser medido, pesado, visto e verificado não pode ser estudado cientificamente. Nesse sentido, a doença mental não poderia ser estudada cientificamente, porque ela não pode ser pesada, não pode ser. Não tem como você. Delírio é absolutamente subjetivo, né? Absolutamente subjetivo.
E aí, no final do século XIX, aparece Freud e constrói uma teoria aonde ele vai propor que parte dessas doenças mentais eram genéticas, que são as chamadas esquizofrenias ou psicoses, mas que parte destas doenças mentais eram puramente psicológicas, que é o que ele chamava de neuroses. Para eu, pessoalmente, esta observação de Freud é talvez a maior revolução que a gente tem no campo da saúde mental, porque ele faz uma distinção entre, vamos colocar na linguagem da época, não é? Ele faz uma distinção entre os que deveriam estar no hospício e os que não deveriam estar. Para aquele momento, é uma distinção imensa. E aí, como ele diz que a esquizofrenia tem uma base genética, embora ela precise de elementos do meio ambiente para se desencadear. A esquizofrenia vai se desencadear sempre até os 35 anos de idade. Quem tem o primeiro surto tem até os 35, depois, se passou de 35, não tem mais. Mas ele vai dizer que tem um outro tipo de transtorno mental, ou de doença mental, como era classificado na época, que o sujeito pode ter determinados sintomas, até parecidos com determinados sintomas psicóticos, e não ter uma base genética hereditária, que, na verdade, segundo a concepção dele, que eu acho fantástica para a época, os neuróticos sofriam de distúrbios produzidos pela função dos neurônios e não pela estrutura. Nos psicóticos, o distúrbio estava na estrutura e não na função. Hoje a gente sabe que tanto no psicótico tem distúrbio na estrutura e na função, como em alguns transtornos neuróticos também pode ter na estrutura também. Não é? Na estrutura seria nos neurotransmissores, por exemplo. Mas É isso o que eu ia que ele vai... perguntar, mestre, porque Oi? hoje em dia, isso que eu ia perguntar, porque hoje a gente sabe que a depressão ela causa alterações na neurologia do indivíduo. A É, ansiedade também, eixo HPA, aquela coisa toda. é, Tem coisas fisiológicas envolvidas também nas neuroses, não é? é. Como é, como é que fica Sim, essa divisão, então, entre sim. psicose Então, e neurose? essa dicotomia que ele coloca está superada, não existe mais. Mas, na época, essa postura dele resgata milhões de pessoas das garras da psiquiatria. É por isso que ele é contestado, perseguido, banido como neurologista das sociedades médicas, porque, literalmente, ele vai dizer assim, olha, se esse sujeito, se esta doença tem uma causa psicológica e não física, o tratamento não pode ser físico, tem que ser psicológico. Então, ele tira o eletrochoque. Além do eletrochoque, tinha um choque de insulina, que é semelhante, e tinha o choque violento da hipotermia, que colocava a pessoa numa banheira e cobria de gelo. Amarrava o doente mental em surto, colocava numa banheira e cobria de gelo até a temperatura chegar a 34. Muitos morriam nesses processos, tanto do eletrochoque, quanto do choque de insulina, quanto do choque de gelo, né? Enfim. Bom, eu acho o Freud, ele traz, então, uma ruptura com todo o modelo médico existente até então na compreensão da doença mental. O que vocês acham? Sensacional. E Não é esse sensacional? modelo médico, ele era relativamente recente, né? Então, foi o quê? Depois do iluminismo, que a medicina meio que deu um avanço. Foi, E aí, logo depois, já vem o Freud e já falou, não, legal, bacana, só que tem também essa divisão aqui, bacana.
E aí ele cria a possibilidade, que aqui eu tinha falado na aula inaugural, de você aprender a pensar psicologicamente. Só que eu disse isso também, eu faço o caminho inverso. Primeiro, eu levanto todas as hipóteses clínicas, para só depois estabelecer uma hipótese psicológica. Porque na clínica você tem como mensurar objetivamente, né? Sim, e ao Na mesmo tempo, veja que psicológica é mais difícil você chegar ao diagnóstico, porque você tem toda uma investigação subjetiva do fenômeno, né? veja, Alex, como isso é interessante e importante, por quê? Porque, na verdade, isso faz é fortalecer a posição psicológica. Porque um caso que eu atendi também lá no Rio, meu consultório no Rio foi em Botafogo e Niterói, na praia ali na Enseada de Botafogo. Então, tinha eu fui procurado por um dentista que ele era, na época, diretor de uma faculdade de odontologia importante lá do Rio, e ele sofria de uma dor de cabeça imensa. E ele tinha passado por vários exames, vários médicos, ele era dentista e diretor da faculdade, e ele foi para a clínica de dor lá da Universidade Federal, e lá falaram para ele, você deveria fazer análise, porque nós até gostaríamos, foi o que o médico falou para ele, nós até gostaríamos de encontrar um tumor, um caroço, alguma coisa, para a gente extirpar isso. Mas a gente não acha nada, não acha nenhuma alteração. Então, isso não é do nosso campo. E aí, o psicólogo ele deve se sentir não apenas seguro para atender, mas confortável. É do meu domínio.